Encontrando ajuda em tempos de crise. E o pastor Marcelo, quando ele me convidou para trazer a mensagem hoje à noite, ele falou assim, eu perguntei a ele, o senhor tem algum tema, pastor, que o senhor gostaria que eu trouxesse à igreja, algo em especial? E ele falou, não, meu filho, fica tranquilo, fica a sua escolha. E ele me deu aí uns 2 dias para que eu pudesse pensar em algum tema para falar aqui essa noite. E aí eu não consegui sair desse tema da crise, irmãos. Eu confesso que é algo que está muito presente na vida de todos nós nesses últimos dias. Eu falei, eu creio que o Senhor ele tem algo para falar à igreja nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. Se você ligar o noticiário, você vai ver só notícia ruim, irmãos, só tragédia. Você vai ver só notícia para te desanimar. Você vai ver que a recessão está aumentando, o poder de compra do seu salário está encolhendo. O que você comprava com R$50 no mercado, você hoje compra 1/3 daquilo que você comprava. Se você for ver o último número que saiu agora da economia, a taxa de desemprego chegou a alarmantes 10,2%. São mais de 10 milhões de desempregados no Brasil. A maior taxa de desemprego desde que esse índice passou a ser verificado. É crise de confiança, é crise no cenário político, é crise no cenário econômico, é crise na família, é crise na sociedade. Para onde você olha, você vê falar de crise. Para onde você olha, você vê inimigos, situações que vão chegando perto de você, e você vai tentando correr atrás, mas você tinha que correr na frente, né, para poder escapar dessa crise. E a gente vai tentando correr, corre daqui, corre dali, e a crise acaba chegando na nossa casa uma hora ou outra. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. Mas o que será que a palavra de Deus tem para a nossa vida? O que será que a palavra tem para trazer para nós nessa noite? E aí eu pensei nesse texto bíblico, e esse tema veio aí à mente, encontrando ajuda em tempos de crise. E nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Josafá, um pouquinho sobre a situação que o rei Josafá estava sobrevivendo naquele tempo. O rei Josafá, ele estava vivendo um tempo de crise, um tempo em que ele precisava encontrar ajuda para aquele momento. O que acontecia, irmãos, é que uma grande multidão de guerreiros fortemente armados estava pronta para atacar Jerusalém. E não daria tempo para que a cidade conseguisse reagir, e também não havia recursos para resistir aquele aparato militar que pretendia varrer Jerusalém daquele mapa. Ao saber da tragédia humanamente irremediável, Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, convocando a nação para orar e jejuar. Em sua oração, o rei disse, acompanha aí esse verso bíblico: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu gostaria que você lesse comigo apenas a parte final desse verso bíblico. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Pode ficar melhor, irmãos, vamos lá? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, a situação que nós vivemos hoje no nosso país é muito semelhante
a situação que o rei Josafá estava enfrentando naquele instante. A única diferença é que aquela ameaça vinha em forma de soldados, de um ataque militar, vinha em forma de um grande aparato bélico que poderia devastar com a cidade de Jerusalém, tomar a cidade de Jerusalém, destruir os muros e fazer Jerusalém cativa, saquear Jerusalém. A diferença para o que nós estamos vivendo hoje é que o que vem contra nós é a crise econômica, é a crise financeira, é a crise política, que tenta invadir os nossos portões, invadir as portas das nossas casas, saquear as nossas famílias, roubar a nossa paz, roubar as nossas provisões. A única diferença é essa. Mas do mesmo modo como a nação de Judá naquela época e o rei Josafá disse: nós não temos condições de suportar a esse ataque, nós não temos como nos defender, nós não temos como reagir, Senhor. O que nós vamos fazer? Nós não temos tempo e nós não temos como reagir. E essa pode ser uma situação que talvez você esteja vivendo em sua vida. De repente você vê chegando contas em sua casa, de repente você vê notícias de desemprego chegando no seu trabalho, de que a empresa vai ter que reduzir, e você fala: meu Deus, como é que eu posso me defender contra isso? O que eu posso fazer contra isso? Eu não tenho forças para me defender quanto a isso. De repente você trabalha por conta própria, você é autônomo, de repente você está vendo seus clientes diminuírem, a sua carteira de clientes está diminuindo, os trabalhos que você conseguia fazer, você não consegue mais, e você fala assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo reagir a esse ataque que está querendo invadir a minha casa, invadir a minha família. De repente não é nada disso, de repente não é a área financeira, não é a área econômica, de repente é uma doença. De repente o inimigo que está querendo chegar na sua casa é uma doença. É a notícia de uma doença grave que ou você ou alguém da sua casa possa estar vivendo. E aí você fala assim: meu Deus, os muros da minha casa vão cair. Eu não tenho forças para resistir. De repente é o seu casamento. De repente você está vendo que o seu casamento não está conseguindo resistir à frieza. De repente o seu casamento não está conseguindo resistir à indiferença. De repente o seu casamento não está conseguindo resistir à infidelidade. E aí todos esses inimigos estão vindo, e você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho forças para resistir a esse grande exército que está vindo em minha direção. Mas assim como o rei Josafá, diante da iminente queda de Jerusalém, em sua oração no verso 12 ele falou assim, e nós lemos aqui agora juntos: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa também deve ser, irmãos, a nossa atitude diante de uma situação tão desesperadora. Assim como Josafá admitiu a sua incapacidade, reconhecendo que não sabia o que fazer, que eu e você também possamos colocar os nossos olhos postos em Deus, colocar os nossos olhos postos somente em Deus, aquele que vai nos dar as estratégias para vencer esses momentos de sofrimento, que nós não sabemos por onde andar, por onde começar, o que fazer.
Então, queridos, diante deste episódio, nós podemos aprender algumas lições que vão edificar a nossa vida. Algumas lições que vão nos ajudar a vencer e a encontrar ajuda em tempos de crise. A primeira lição que nós aprendemos para encontrar ajuda em tempos de crise é esse aí: busque a Deus em oração e jejum. O verso bíblico em 2 Crônicas 20, versículo 3 diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Há momentos, queridos, em que os problemas vêm sobre nós como um terremoto avassalador. Nessas horas, nossos recursos são absolutamente insuficientes para enfrentarmos a situação. E nada podemos fazer se não recorrermos ao Deus do céu e clamar por sua ajuda e socorro. A oração e o jejum são recursos sobrenaturais, são armas espirituais à disposição do povo de Deus. Quando agimos por nossa própria destreza e fiados em nossos próprios recursos, nós ficamos sujeitos a derrotas vergonhosas. Mas quando buscamos a Deus em oração e nos humilhamos sob sua onipotente mão, então seu braço onipotente sai em nossa defesa e nos concede vitória, queridos. Amados, o crente ele tem uma arma. Essa arma se chama oração. A arma que o crente tem, chamada oração, ela é mais poderosa do que qualquer outra arma já inventada pelo homem, e está à disposição de qualquer um de nós. Foi isso que o rei Josafá fez. Queridos, eu tenho dito que nos últimos dias, eu não tenho nem subido no ônibus sem orar a Deus antes. Eu não tenho iniciado a minha jornada de trabalho sem orar a Deus antes. Eu não tenho saído da minha casa para pegar a estrada, para trabalhar sem orar a Deus antes. Isso tem sido um hábito em minha vida, queridos. Isso tem sido um hábito em minha vida. A oração precisa estar presente na vida do cristão. E você precisa levar as suas petições, você precisa levar aquilo que você necessita ao Senhor através da oração. Quando você ora, você está falando com Deus. Mas você também deve buscar a Deus na sua palavra. Você também deve abrir a sua Bíblia em casa. Você também deve ter, quem sabe, no seu celular, uma versão da Bíblia, para que você possa ler no seu trabalho, para que você possa ler no ônibus, no horário de almoço, para que você tenha fortalecimento. Se quando você ora, você fala com Deus, quando você lê a palavra, é Deus que fala com você. Quando você abre a palavra de Deus, Deus ele fala com você, amados. Então, queridos, não importa a situação, a crise pela qual você esteja passando, Deus ele é fiel, Deus ele escuta a sua oração. A palavra dele diz que não há nada que seja impossível para o Senhor. A palavra de Deus diz que, agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos em Deus, e nós vivemos para Deus, e nós estamos buscando ao Senhor. Nada é impossível para o nosso Deus. É preciso, queridos, que você nas suas orações, você se lembre da palavra do Senhor, das promessas de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida que está na palavra, é preciso que você na sua oração, você declare. Declare para quem? Para Deus? Não, declare para você mesmo. Você precisa fazer aquilo que o profeta Jeremias, ele diz, que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu só ficar pensando no meu problema, na dificuldade, se eu só ficar pensando que amanhã eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta,
ou que amanhã eu vou ter que sair cedo para conseguir um médico para ver o meu problema, ou que logo mais a minha esposa vai sair de casa, não sei se ela volta, meu esposo vai sair, não sei se ele volta. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que está na palavra do Senhor, queridos. Há momentos, queridos, que o problema vem sobre nós, mas nós precisamos estar firmados no Senhor. Mas nós também temos a arma do jejum, aliada à oração. A prática do jejum vai te fortalecer. O jejum não vai fazer com que você conquiste nada, materialmente falando. Você não faz um jejum para você ter alguma coisa. Você faz um jejum para que você seja alguma coisa melhor. Para que você seja espiritualmente preparado. Para que você seja espiritualmente fortalecido. Mortificando a sua carne, fortalecendo o seu espírito. Na prática do jejum, você deve se abster de alguma coisa que você goste, para que você se dedicar às coisas do Espírito, a oração e a leitura da palavra. Se você ficar, por exemplo, sem comer e não se dedicar a coisas do Espírito, você vai estar apenas fazendo uma dieta, um regime. Então, se você decidir embarcar nessa viagem com o Senhor, chamado jejum, você deve aliar o jejum à oração. Se você estiver enfrentando lutas e provas em sua vida, você deve aliar a oração à prática do jejum. E o Senhor Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas que Ele tem na sua vida, queridos. Quando você ora, quando você jejua, você está se humilhando sob a potente mão do Senhor. Você está confiando no braço onipotente de Deus, que com certeza sairá em defesa da sua causa. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. E eu tenho experiência para contar quanto a isso. Experiência para contar. Quando você confia em Deus, quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você ora confiando, Deus não falha, irmão. Deus, Ele cumpre a sua promessa. Em segundo lugar, irmãos, a segunda lição que nós encontramos para nos ajudar em tempos de crise é essa daí, olha, confie nas promessas de Deus. Os versos de 4 a 12 vão falar assim: Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na assembléia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo.
ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aquele povo que havia sido desviado do caminho do povo de Israel na peregrinação, aquele povo que não entrou em confronto com o povo de Israel naquela passagem do Egito até a terra prometida, agora aquele povo se voltou contra o povo de Israel e queria conquistar Jerusalém. Amonitas, moabitas, filisteus, todos esses queriam agora invadir os muros de Jerusalém. Queridos, não basta orar, nós precisamos orar da forma que convém. Não basta pedir, nós precisamos conhecer aquele a quem pedimos. Josafá reconhece que Deus é o soberano Senhor nos céus e na terra, e Ele domina sobre todos os reinos. Josafá, ele ora consciente de que nas mãos de Deus estão toda a força e poder, e que não há ninguém que lhe possa resistir. Quando nós compreendemos a grandeza de Deus, nossos grandes problemas ficam pequenos. Mas Josafá deu um passo além em sua oração. Ele fundamentou a sua oração nas promessas de Deus. Ao mesmo tempo em que buscou a Deus em oração, ele abriu as Escrituras para orar e fundamentar a sua petição no alicerce firme das promessas de Deus. Nós oramos com eficácia quando nós ancoramos as nossas petições nas promessas daquele que tem zelo pela sua palavra e fidelidade em cumpri-la. Se você olhar aqui esse texto bíblico que nós lemos, Josafá, ele fala assim: não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo? Ele fala assim, não és tu o nosso Deus, que o Deus dos nossos descendentes, o Deus do nosso amigo Abraão? Josafá, ele se lembrou de quem Deus era. De repente é isso o que falta muito em nossa vida, nos lembrar quem Deus é. Parar de focar um pouco nos nossos problemas, respirar fundo e olhar para Deus, e entender que Deus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e será eternamente. Acontece que nós nos preocupamos muito com o nosso futuro, esquecemos que Deus tem poder para garantir o nosso futuro. Acontece que nós nos preocupamos muito com o nosso passado, esquecemos que Deus, ele tem poder para apagar o nosso passado e fazer algo novo em nossa vida. Nossos pastores que estão lá em São José, na conferência Inspire, eles já estão abençoando a gente, né? Hoje eles participaram de uma plenária lá, e uma das frases que foi dita lá, a seguinte: que a depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado. E que ansiedade é excesso de futuro. Amém? Então, aquele que está com excesso de passado, deprimido por coisas que se passaram em sua vida, está esquecendo da grandeza de Deus. Está esquecendo que Deus fala assim: olha, eu faço nova todas as coisas. Está esquecendo que Deus, ele diz assim: olha,
Aquele que está em mim é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Aquele que está excessivamente preocupado com o seu futuro, ele se esquece que o Deus da Bíblia que nós cremos é o mesmo Deus que fala assim: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Pensamento de lhe fazer o bem e não o mal. Pensamentos de vida e não de morte. É o mesmo Deus que disse isso há 700 anos antes de Cristo, e que hoje, dia 21 de abril, está falando isso para você aqui na Igreja Batista Memorial. Acontece que o nosso discurso de crente é muito bonito, de que nós confiamos em Deus, de que nós cremos em Deus, de que nada vai nos separar. Pega aquele texto do apóstolo Paulo, né? O que vai nos separar do amor de Cristo? Será a morte, o fogo, a perseguição? Mas aí, quando vem uma luta um pouquinho mais forte, você desanima na primeira. Você esquece de Deus. Você esquece de Deus. Você esquece de confiar nas promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida continua de pé da parte dele. Talvez da sua parte não esteja mais de pé. Você já tenha esquecido. Mas da parte de Deus, as promessas continuam de pé. E eu tenho certeza que para cada um de nós aqui nessa noite, Deus ele tem promessa. Ele tem promessas de uma vida boa. Ele tem promessa de suprir aquilo que você necessita para a sua vida. Que você não vai ser desamparado. Eu tenho certeza que Deus tem promessas aqui para cada um de nós que está aqui nessa noite. O que falta é nós confiarmos mais no nosso Deus. Em terceiro lugar, queridos, para encontrar ajuda em tempos de crise, nós precisamos fazer isso aí, ó. Ouça e obedeça a palavra de Deus. Diz assim o verso bíblico do versículo 13 ao 19. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Quando todos os homens, mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, Deus se manifestou e falou com eles, trazendo-lhes sua palavra. Por intermédio da oração falamos com Deus, e por intermédio da palavra Deus fala conosco. A palavra divina que veio ao povo encorajou-o não olhar para as circunstâncias e não temer as ameaças do inimigo. Deus
lhes acalmou seu coração, dizendo que pelejaria por eles e lhes daria a vitória. A palavra gerou fé no coração deles e tirou seus olhos do problema para colocá-los no meio, para colocá-los no Deus que está acima e no controle da situação. Queridos, nós aprendemos algo fantástico nessa passagem que nós lemos aqui agora. Nós vimos que não apenas o rei Josafá buscou a Deus orando, mas todo o povo buscou a Deus em oração. Homens, mulheres e crianças. Isso nos ensina algo tremendo, queridos. Você já reuniu a sua família em casa num momento de oração, de intercessão, de clamor a Deus pela crise que você está vivendo em sua vida? Você já reuniu seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, para um momento de oração, para apresentar a Deus a sua dificuldade, o seu problema, dizer para Deus o que você está passando, e juntos buscarem auxílio do Senhor? É isso que nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus, buscando ao Senhor através da oração, queridos. Olha, se você tiver um tempo em casa para ler a passagem que nós estamos refletindo nessa noite, vocês vão ver que o livramento foi sobrenatural. Realmente, o exército de Judá não precisou pegar em armas. Aconteceu o que, amados? Todos aqueles povos que nós falamos aqui, moabitas, amonitas, filisteus, que estavam acampados, próximos, prontos para invadir ali Jerusalém, o Senhor Deus os confundiu, e eles começaram a guerrear uns contra os outros, e eles próprios se mataram uns aos outros. Só ficaram os cadáveres. Quando o exército de Judá desceu para guerrear, eles se espantaram e viram o grande livramento que o Senhor havia dado. Estavam todos mortos. Eles não precisaram pegar em espada, tão somente louvar ao Senhor Deus. Será que de repente não é isso que está faltando, queridos? Reunir a sua casa em oração e em louvor, começar a adorar ao Senhor através de cânticos, de canções, começar a colocar a sua vida, o seu problema, a situação difícil que você está passando perante o Senhor, através da oração junto com a sua família. Queridos, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que os inimigos que estão querendo invadir a sua casa, a sua família, eles vão ser confundidos como foram os inimigos do rei Josafá. Serão todos eles confundidos, serão todos eles lançados por terra, e você vai ver a sua vitória chegar, porque Deus, Ele é fiel, queridos. Você não vai precisar pegar em espada alguma. Mas, queridos, em último lugar, nós aprendemos também que para encontrar ajuda em tempos de crise, louve a Deus com confiança. Diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores,
o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Eles enfrentaram os exércitos inimigos não com armas carnais, mas com louvor. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado, não. Eles louvaram para derrotar o inimigo. O louvor não é apenas a consequência da vitória, mas ele é também a causa da vitória. Então, querido, olha só esse verso bíblico. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O louvor, queridos, ele é o brado de triunfo dos filhos de Deus no campo de batalha. Quando os problemas parecerem insolúveis, faça o que fez Josafá. Ore, jejue, obedeça e louve ao Senhor, e o inimigo será desbaratado. Talvez seja isso que esteja faltando em nossa vida. Quando formos sair para resolver algo importante em nossa vida, quando estivermos enfrentando situações difíceis em nossa vida, quando formos fazer um exame, fazer uma prova, quando não estivermos com dinheiro para pagar uma conta, talvez o que esteja faltando seja louvar ao Senhor. Esquecer um pouquinho do nosso problema e louvar ao Senhor. Entoar um cântico ao Senhor que diga: Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, o Teu amor dura para sempre, as Tuas misericórdias duram para sempre. E aí, queridos, você não vai precisar lutar. Aí a sua vitória já vai estar acontecendo naquele instante. Você não vai precisar esperar a vitória chegar para você louvar. Você vai louvar antes da vitória chegar, porque ela já estará garantida pelo Senhor. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós estamos chegando assim à conclusão da nossa reflexão nessa noite. Gostaria de orar e depois nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Ó Senhor, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar a Ti, ó Deus, a nossa vida, entregar ao Senhor os nossos momentos de crise, dizer ao Senhor das nossas dificuldades, dizer ao Senhor que nós não temos forças, ó Deus,
As batalhas, ó Deus, que nós temos para vencer são muito grandes. Os inimigos, ó Deus, que querem roubar a nossa paz, os inimigos que querem nos saquear, ó Deus, eles são muito fortes, eles são muito grandes. Mas, ó Deus, nós queremos dizer que confiamos em Ti. Deus, nós queremos dizer que nós estaremos buscando ao Senhor com jejum e oração. Nós queremos dizer a Ti, ó Deus, que nós estaremos confiando nas Tuas promessas. Ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor que estaremos ouvindo e obedecendo a Tua palavra, aquilo que o Senhor diz. Queremos dizer, ó Deus, que nós estaremos louvando o Senhor com toda a confiança que nós temos, antes mesmo de vermos o milagre acontecer. Antes mesmo de vermos o livramento acontecendo, nós estaremos entoando cânticos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Senhor, nós queremos nessa noite colocar toda a nossa confiança em Ti, dizer ao Senhor que nós vamos confiar no Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós temos a quem recorrer e nós sabemos em quem temos crido. Deus forte, todo-poderoso, vencedor em todas as batalhas. Ó Deus, vamos adorar agora o Teu nome em forma de canção, crendo que a vitória já está garantida em nome de Jesus. Amém.